Oi pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre ATP e vitaminas, ok? Vamos começar aqui. O que é um ATP? Do que ele é feito, né? O ATP, ele é o famoso adenosina trifosfato. Esse ATP, ele tem por função armazenar energia em suas ligações. E o ATP, ele é constituído pelos seguintes elementos. A gente tem uma adenina, né, uma adenosina, temos aqui uma ribose. Lembre que o conjunto entre uma base nitrogenada e uma pentose forma um nucleossídio, tá bom? E associados a esse nucleossídio, melhor dizendo, nós temos 3 fosfatos. Esse primeiro fosfato, ele se liga aqui à pentose e logo em seguida nós temos 2 fosfatos. Entre esses fosfatos é que está a energia que o ATP contém, tá bom? Vamos olhar essa imagem aqui. Então, aqui a gente tem a adenina, que eu falei com vocês, temos a ribose e aqui a gente tem os 3 fosfatos. O fosfato é uma molécula negativa. A ribose, no caso aqui é uma ribose, né? Essa pentose aqui, ela é uma molécula positiva. Então, a ligação entre esse primeiro fosfato e essa pentose, ela acontece de forma natural, tá? Ela acontece sem gasto de energia. E quando acontece essa ligação, essa molécula aqui, ela se torna estável, neutra, tá? É uma ligação estável que torna a molécula neutra. Aí o que acontece? Quando você tem um fosfato, uma pentose e a adenina, você tem a formação da adenosina monofosfato, que é o AMP, tá bom? Aí olha o que vai acontecer agora. O segundo fosfato tem carga negativa. Para que essa ligação aconteça, que se ligue esse fosfato ao fosfato que já estava ligado à ribose, existe um investimento energético, tá bom? Não é uma ligação que a molécula gostaria de fazer, mas para que aconteça, ela precisa investir um pouquinho de energia. E quando você tem 2 fosfatos associados a esse nucleossídio, você tem a adenosina difosfato. E aqui, mais um fosfato. Se a molécula não queria nem o primeiro fosfato, ela investiu energia, né? Ela teve um gasto energético para que isso acontecesse. Imagina só se ela quer esse terceiro fosfato aqui, ela não quer. Mas ela investe mais um pouco de energia, né? Essa ligação aqui ela é instável, então já que ela não quer, já que a molécula não queria, para ela se soltar daí é muito fácil, é uma ligação instável, que tem um investimento energético, tá bom? E quando você tem os 3 fosfatos aqui, você passa a ter a adenosina trifosfato, que é o ATP. Então, as ligações entre esses fosfatos é que guardam energia, tudo bem? Agora, onde é produzido o ATP? Em que momento do nosso metabolismo essa molécula é produzida? Então, a gente tem um processo denominado respiração celular que acontece nas mitocôndrias, isso nós vamos estudar em outra aula, que produz o ATP. A respiração celular, ela é dividida em 3 etapas, tá bom? E na última etapa, o ATP ele é produzido. Aí o que acontece? Olha aqui, você tem lá o seu ATP, que é a sua energia total. Quando você gasta a energia do ATP, e essa energia que você gasta por alguma atividade celular, em algum momento, qual que era o fosfato que não queria, que a molécula não queria que estivesse aqui? Esse terceiro. Então, quando se rompe essa ligação, esse fosfato se solta
tá bom? E na hora que ele se solta, energia é liberada. E quando a energia é liberada, você tem um consumo dela, você usa essa energia. E o que acontece com a sua pilha? Olha aqui no desenho, você tem ela cheinha, né? Que é os 3 ATPs, os 3 fosfatos. Você usou a energia, você descarrega a bateria. Depois, lá na respiração celular, você tem de novo a formação do ATP. É uma aula muito legal, não é tão difícil como as pessoas falam, e depois a gente vai aprender direitinho como que acontece essa formação do ATP lá nas mitocôndrias, tá? Então, olha só, você tem aqui embaixo a adenosina difosfato com 2 fosfatos. Quando você tem o processo de respiração celular, você carrega a sua bateria aí de ATP, passa a ter de novo os 3 fosfatos, passa a ter de novo o ATP, ok? Agora uma pergunta. Por que a nossa célula, por que o nosso organismo, ele não usa a energia dos carboidratos? Ou a energia das proteínas, ou a energia dos lipídios? Vocês se lembram qual é a nossa primeira fonte de energia? Os carboidratos. Os carboidratos são a nossa primeira fonte de energia. Por que então que a nossa célula não usa a energia direto do carboidrato? Por que o carboidrato tem que ser degradado, transformado em glicose, e a glicose tem que ser quebrada na respiração celular para poder produzir energia? Pensa só comigo. Se a nossa célula fosse usar a energia do carboidrato, da proteína e do lipídio, ia ser mais difícil para ela, porque ela ia ter 3 vias metabólicas. Então, o que ela faz? Ela pega a energia que está distribuída tanto no carboidrato, principalmente no carboidrato, né? Mas da proteína também, do lipídio, e transforma a energia dessas 3 vias metabólicas em um único tipo de energia, que é o ATP. Então, é como se ela fizesse o seguinte, imagina que você tem, sei lá, muito dinheiro, só que esse dinheiro está em moedas, né? As moedas são as vias metabólicas. É mais fácil você ter o dinheiro, R$100 em moedas ou R$100 em nota? Você ter R$100 em nota. Então, ela pega a energia que está distribuída nas 3 vias metabólicas e coloca em um lugar só. Então, quando ela precisa, ela vai lá e busca a energia onde ela precisa, que no caso é o ATP. Fica mais simples para a célula, fica mais rápido para ela, tá bom? E aí ela não precisa ficar buscando essas 3 vias metabólicas. Atenção! Por que eu coloquei esse atenção? Os vegetais, eles também conseguem produzir ATP, tá bom? Não são só os animais que produzem ATP. As plantas, os vegetais também conseguem. Só que eles conseguem fazer esse processo aqui de utilizar ou de produzir o ATP de 2 jeitos diferentes. Nós conseguimos produzir ATP pelo processo de respiração celular. Os vegetais conseguem pela respiração celular, mas eles também conseguem pelo processo de fotossíntese, pela energia da luz, né? A gente também vai ter uma aula sobre isso. E a etapa que o vegetal ele consegue transformar a energia luminosa em ATP é chamada aí de fotofosforilação. Isso a gente vai ver em uma outra aula, mas para vocês estarem cientes de que o vegetal consegue produzir ATP aí de 2 maneiras diferentes, ok? Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre vitaminas, tá bom? As vitaminas, olha que interessante. As vitaminas, antigamente, elas têm esse nome primeiro porque acreditava-se que todas as vitaminas tinham um grupamento amina, tá bom? E que era algo vital à vida. Então, as aminas são vitais à vida, por isso que fica vitaminas, vitaminas, tá bom? Porque são nutrientes, são substâncias que nós precisamos e que são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Hoje em dia, existem autores que não usam mais o nome vitamina e chamam de fatores alimentares acessórios, mas o nome vitamina não caiu em desuso. Pode-se usar o nome ainda vitamina sim, tá bom?
Primeiro, o que são vitaminas, né? Então, vitaminas são compostos aí orgânicos, tá bom? Que a gente precisa em pequena quantidade. Eles são fundamentais, são essenciais para o funcionamento do nosso organismo, mas em pequenas quantidades. Algumas dessas vitaminas nós conseguimos produzir, mas a gente não produz em quantidade suficiente. Então, a gente precisa consumir de alguma forma através da nossa dieta, ok? Aqui algumas características das vitaminas. Primeiro, elas não são energéticas, elas não dão energia para o nosso corpo. Elas auxiliam, na verdade, ao funcionamento correto do corpo. Se não tiver, como é muito pouco que a gente precisa, se não tiver, faz falta e tem consequências por conta disso. A gente precisa ir em doses mínimas, então a gente precisa de alguma forma, se faltar, a gente sofre consequências por isso. Elas não são digeridas, elas são absorvidas da forma que elas são ingeridas na alimentação. Então, na hora que você ingere uma vitamina de algum alimento, o alimento é digerido, mas a vitamina ela não sofre o processo de digestão, ela já é absorvida do jeito que ela foi ingerida, tá bom? E elas também funcionam como coenzimas. Um exemplo bom que eu quero que você guarde na sua cabeça, porque a gente vai falar nas próximas aulas, é a vitamina A. A vitamina A, ela funciona como uma coenzima lá no processo de respiração celular. Quando a gente falar da respiração celular, eu vou lembrar vocês, lembra que a gente falou da vitamina, que era uma coenzima? Tá bom? Então, a vitamina A, ela é uma coenzima que ajuda, que acelera determinados processos, tá bom? E a gente tem aqui também as vitaminas do complexo B. Uma observaçãozinha que eu quero que vocês guardem. As vitaminas, algumas delas, não todas, funcionam como antioxidantes. O que seriam vitaminas antioxidantes? São vitaminas que ajudam a retardar o envelhecimento das células. Então, a nossa célula ela não envelhece tão rápido. Aí eu quero que você lembre da palavrinha ECA. A palavrinha ECA são das vitaminas que são antioxidantes. Então, a vitamina E, a vitamina C e a vitamina A são as vitaminas antioxidantes que auxiliam aí no retardamento do envelhecimento das nossas células. As vitaminas, pessoal, elas são divididas em grupos, tá? A gente tem as vitaminas que são lipossolúveis e as vitaminas que são hidrossolúveis. O nome por si só já se explica. Lipossolúveis, solúveis em lipídios, em gorduras, tá bom? E essas gorduras aqui, essas vitaminas aqui, elas são armazenadas no nosso organismo, tá bom? Já no caso das vitaminas hidrossolúveis, são as que são solúveis em água. E essas não são armazenadas no nosso corpo, então a gente perde elas com muita facilidade. Quais são as vitaminas lipossolúveis e as hidrossolúveis? Olha aqui, uma dica. Você vai lembrar da palavra queda para as hidrossolúveis. Quais são as vitaminas hidrossolúveis? Vitamina K. Aí, para você lembrar sempre de uma... Você vai lembrar da carência, né? O que acontece se você não tiver a vitamina? No caso da vitamina A, você vai ter a coagulação. Mas coagulação não é com K, mas é uma dica para você lembrar da carência daquela vitamina, tá bom? Então, aí a coagulação. A vitamina E deixa estéril se tiver falta. Vitamina D causa o raquitismo. Mas no nosso caso aqui, como é para lembrar, raquidismo, tá bom? Temos a vitamina A, que eu acho que é uma das mais conhecidas, que causa aí cegueira noturna na carência dela, tá bom? Essas vitaminas, elas ficam armazenadas no nosso corpo, são as lipossolúveis. As hidrossolúveis, a gente tem a vitamina C e as vitaminas do complexo B. Então, a vitamina C, ela, na carência dela, né, a gente tem aí o escorbuto. E as vitaminas do complexo B, você tem a B1, causa aí beriberi, se não tiver. A B9, que é o ácido fólico,
vai causar má formação, a gente vai falar mais pra frente. E temos a vitamina B12, que causa uma anemia chamada de perniciose. Isso daqui é o resumão. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado agora de cada uma das vitaminas, tá bom? A gente tem as duas vitaminas que não caem no Enem, elas despencam, elas chotem demais sobre essas duas vitaminas no Enem, que é a vitamina A e a vitamina D. E é muito fácil da gente lembrar para que cada uma serve. Olha só, a vitamina A, ela tem a ver com a cegueira. Aí olha como que fica fácil. O nome dela é retinol. Retinol lembra retina, então tem a ver com os olhos. Ou o nome dela pode ser axerofitol. A na biologia significa não. Xer significa seco. E oftal é de olho. Então, é a secura do olho, tá bom? Aí, olha só o que acontece. A gente tem algumas células que são chamadas aí de bastonetes em relação à visão. Esses bastonetes, eles estão relacionados à cor preta e branca da nossa visão. Então, existem os cones, que fazem a gente ter a percepção das cores, propriamente dita, e os bastonetes, ela vai ajudar aí na diferenciação de preto e branco, tá bom? Aí, o que acontece? Quando existe uma deficiência da vitamina A pessoa ela passa a ter uma cegueira noturna, né? Porque esses bastonetes, eles não se desenvolvem, eles não funcionam corretamente, já que eles ajudam a ter a percepção de cor à noite, principalmente. O precursor, né, da vitamina A é o beta-caroteno. Então, alimentos ricos em beta-caroteno, eles são ricos em vitamina A. Aí a gente tem o fígado, a cenoura, os ovos, tomate, tudo que tiver essa tonalidade vai trazer pra gente aí vitamina A, ok? Temos também a vitamina D, que é o calciferol. O nome também já se explica, cálcio, lembra de cálcio, né? Então, no caso da vitamina D, ele ajuda aqui, ó, na absorção de cálcio e ferro. Nos vegetais, a gente não... Aí, antes de falar isso, né? A gente fala assim, a vitamina D é a vitamina do sol. Se eu tomar sol, eu vou ter vitamina D. Sim, mas não é porque o sol te dá a vitamina D. A gente teve uma aula para trás de lipídios que a gente falou de colesterol. E a gente comentou que o colesterol, ele ajuda na produção da vitamina D, né? Então, quando você tem, no caso você tem colesterol nas células da sua pele, o sol, quando ele entra em contato com esse colesterol, ele ajuda a converter esse colesterol, né, em vitamina D. Os vegetais não têm colesterol, os vegetais têm um outro tipo de lipídio chamado de ergosterol, que também que é convertido em vitamina D nos vegetais, tá bom? Aí quando você vai no supermercado e fala assim, eu achei um óleo vegetal zero colesterol. Você nunca vai achar um óleo vegetal que tenha colesterol, porque os vegetais não têm colesterol, tá, gente? Então, continuando. A carência de vitamina D, no adulto, ele causa a osteomelásia, como se fosse uma osteoporose, um enfraquecimento dos ossos, tá bom? Na criança, causa o raquitismo. A criança ela fica com as perninhas tortas, porque tem falta de cálcio, então conforme ela vai crescendo, o peso do corpo faz com que as perninhas fiquem tortas, tá? Fonte, você tem aí frutos do mar, óleo de fígado de bacalhau, vocês vão ver que fígado aparece muito em fonte de vitamina, tá bom? Temos a vitamina E, que é o tocoferol, a ausência dele causa a esterilidade, tá bom? A gente tem como fonte as amêndoas e os cereais integrais. E a vitamina C também, que é muito importante, que é o ácido fólico. Ô, gente, deixa eu corrigir aqui. Aqui não é ácido fólico, tá? Eu escrevi errado. Aqui é ácido ascórbico. Então, dá uma corrigida aí. Esquece esse ácido fólico. Deixa eu riscar.
Vamos riscar para ninguém errar. Eu não percebi esse erro quando eu estava digitando. Então, aqui não é ácido fólico, é ácido Ixi, vai ficar feio, mas tá bom. Ascórbico. Eu não sei se vai aparecer, sabe por quê, gente? Porque eu tô com o gravador em cima de onde eu tô escrevendo. Enfim, vocês entenderam, né? Que é o ácido ascórbico. Esse ácido ascórbico, ele vai ser... Aí. Pronto. O ascórbico. Ele está relacionado à nossa imunidade, tá bom? E muita gente fala assim, eu tenho que tomar vitamina C, principalmente agora em época de quarentena, né, de coronavírus, eu tenho que tomar muita vitamina C, porque a vitamina C ajuda na minha imunidade. Sim, só que tem um detalhe. A vitamina C, mesmo ela estando relacionada à nossa imunidade, a gente não consegue absorver ela inteira, né? Lembra que ela é uma vitamina que ela é hidrossolúvel, então a gente perde ela com água. Então a gente absorve em torno mais ou menos de 1,4 gramas de vitamina C. Então, mesmo que você chupe todas as laranjas do mundo, você não vai absorver toda a vitamina C que tem ali, tá bom? Ela está relacionada aí à síntese do colágeno, e o colágeno e essa vitamina, quando está em falta, ela causa o rompimento dos vasos sanguíneos. Então, quando os vasos sanguíneos, principalmente da gengiva, tá? A gente lê muito histórias falando de piratas que tinham escorbuto, porque na hora de levar os alimentos, eles não levavam alimentos ricos em vitamina C para os navios. Então, eles ficavam com a gengiva sangrando muito. Eles tinham sangramentos excessivos na gengiva, que é o escorbuto, tá bom? E a vitamina C também ajuda na absorção de ferro. Então, comer uma feijoada, chupa uma laranja, ajuda na absorção desse ferro do feijão, tá bom? E as fontes principais aí são as frutas cítricas. E, pessoal, não esquece que aqui ácido ascórbico, tá bom? Não ácido fólico, me desculpem. Temos as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, você tem aí a B1, a B2, a B3, a B9, a B12. Tá bem resumido aqui, tá bom? A B1, responsável aí pela beriberi, tá bom? Que é uma polineurite, é uma inflamação neural. Para se evitar essa doença, existe a necessidade, a gente encontra, né, vitamina B1 nos ovos e no fígado, você vai ver que fígado aparece em quase todos, tá bom? Temos a riboflavina, que é a B2, está relacionada à respiração FAD, isso a gente vai ver FAD lá na respiração celular, ajuda aí na produção de anticorpos, fonte, leite e fígado. Apareceu fonte de alimento de vitamina, marca fígado, que a chance de você errar é menor, tá? Porque o fígado praticamente tem todas as vitaminas. A gente tem a B3, que é a vitamina aí, niacina. Essa vitamina niacina, ela previne a pellagra, tá bom? Por isso que é PP, previne pellagra. E a doença dos 3Ds, que é a dermatite, demência e diarreia, tá bom? Essa pellagra aí. A fonte, os ovos e o fígado de novo. Agora sim, ácido fólico, que é a B9, tá bom? Essa vitamina é importante na gestação, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação. Nos 3 primeiros meses de gestação, a mãe, ela precisa tomar ácido fólico, mesmo sendo uma vitamina que a gente produz no intestino, não é produzida em quantidade suficiente, tá bom? E a presença, o consumo dessa vitamina nos 3 primeiros meses de gestação é importante porque são os meses de formação da criança, do bebê. Quando existe uma má formação, essa má formação pode ser
a uma formação, por exemplo, da medula, né? Que forma que a gente chama de espinha bífida, né? Essa espinha bífida ela é formada pela baixa concentração de ácido fólico. Pode também desenvolver crianças anencéfalas, não é o único motivo do bebê ser anencéfalo, mas é um dos motivos. Também a gente tem aí fonte de ácido fólico nozes, cereais, fígado, tá bom? E temos a B12, que é a cianocobalamina. Essa cianocobalamina, ela causa uma anemia chamada de anemia perniciosa. E quando a gente fala em anemia, vocês têm que tomar cuidado, porque falamos em 3 tipos de anemia, né? A gente fala da anemia ferropriva, que é a anemia causada pela carência de ferro. Existe uma anemia genética, que é a anemia falciforme, e existe essa anemia perniciosa, que é por falta de vitamina, tá bom? E essa vitamina B12, ela ajuda na formação das hemácias. Aqui de novo o fígado, fonte, a gente tem o fígado e o leite. A gente tem outras vitaminas que não foram faladas, por exemplo, a vitamina K, que é a filoquinona, que é uma vitamina responsável, não está escrito em lugar nenhum, mas anote aí, ela é responsável pelo processo de coagulação. Mas cuidado, porque a coagulação, nesse caso, não está ligado às plaquetas, ele está ligado, está relacionado à protrombina, tá bom? Que é uma proteína que ajuda no processo de coagulação. Aí a gente adquire essa vitamina, no caso em couve, brócolis, vegetais mais escuros, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima aula. Agora sim, pessoal. Tchau!